E aí, pessoal? Aqui é o Marcelo Dapper do Dev Heroes. Esse é o segundo vídeo da série Introdução ao React. E neste vídeo nós vamos ver como iniciar uma aplicação React utilizando o Create React App. Vamos lá? Nós temos diferentes formas de iniciar um projeto em React ou introduzir ele em um projeto existente. Uma dessas formas é utilizando o Webpack, que é um empacotador de código. O React por si, ele não vem com algumas soluções como um router para lidarmos com as rotas no nosso front-end. Por isso acabou surgindo alguns frameworks como o Next.js, que eles trazem uma série de configurações extra que facilitam o nosso desenvolvimento. O Next.js, além de trazer um router, ele também trabalha com server-side render, já traz toda essa parte configurada para você. Se você não quiser algo tão completo quanto o Next.js ou quiser ter mais liberdade nas suas escolhas, você pode usar o Razzle. Ele já traz toda a configuração de server-side rendering, mas assim como o Create React App, ele permite você tomar o restante das decisões de arquitetura, como o que você vai utilizar para o roteamento, para a busca de dados e assim por diante. E além disso, ele não funciona apenas com React, mas também com Reason, Elm, Vue e Angular. Já o Gatsby, ele foca em gerar páginas estáticas. Nós podemos escrever toda a nossa aplicação em React e no final temos as nossas páginas estáticas geradas em HTML, CSS e JavaScript. Nessa série nós vamos usar o Create React App, que é uma ferramenta que foi criada pelo próprio Facebook e que também criou o React. E nós vamos usar ela para não precisar nos preocupar em configurar algo como o Webpack. E nós podemos, em poucos passos, criar o nosso app moderno usando o React e não nos preocuparmos com os detalhes de configuração. Outro benefício é ter disponível recursos modernos do JavaScript. Vamos dar início e criar a nossa aplicação. Para isso, vamos nessa seção Get Started, que seria iniciando. E aqui na documentação nós podemos ver qual é o comando para criar o nosso app. Vamos utilizar o npx, que é uma ferramenta que ela vem junto com o npm a partir da versão 5.2. Se você tiver uma versão abaixo dessa, você pode ver aqui uma outra forma de criar o seu app, mas eu recomendo que você faça o upgrade para uma versão mais recente do npm. Então no terminal eu vou dar o comando npx. Create React App. Vamos entender o que esse comando faz. npx é a ferramenta que vem instalado com o npm. O Create React App é a ferramenta disponibilizada para fazer a configuração inicial do nosso projeto. Esse outro parâmetro aqui que nós passamos vai ser o nome que queremos dar ao nosso projeto. Nesse caso, React Intro. Mas vocês podem dar o nome que desejarem. Basta dar Enter. E agora vamos aguardar a configuração do nosso projeto. Essa etapa pode levar algum tempo, então eu vou pular o vídeo para quando completar a instalação. Pronto, agora a instalação foi concluída. Tem duas coisas que foram feitas para a gente. A primeira é que já foi criado dentro desse projeto um repositório Git e também as dependências já foram instaladas. Então agora, conforme nós vemos aqui nas instruções, nós podemos ir até a pasta e dar o comando yarn start. Nós vamos usar aqui o npm, mas você pode também utilizar o yarn caso tenha instalado. E pronto, agora nós temos a nossa aplicação React configurada e podemos começar a trabalhar nela. Mas antes disso, vamos entender um pouco a estrutura de arquivos criada. Eu vou encerrar aqui e abrir no Visual Studio Code. Aqui nós vamos à estrutura básica do projeto. Nós temos uma pasta public, source e alguns arquivos aqui de configuração. Para nos ajudar a entender melhor essa organização de pastas e arquivos, vamos olhar aqui para um diagrama. Esse diagrama nos ajuda a entender melhor os arquivos de configuração do projeto. Nós temos algum na pasta raiz, que são o arquivo gitignore, package JSON, o readme, md, o yarn lock, caso você tenha instalado usando o yarn. E dentro da pasta source nós temos um arquivo de setup de testes. Vamos então agora olhar para cada um deles. O arquivo gitignore, nós temos aqui algumas pastas para serem ignoradas pelo nosso projeto Git. O arquivo aqui de package tem algumas informações sobre o nosso projeto, o nome dele, a versão e as dependências, né? Aqui na listagem de dependências, podemos ver que não são muitas dependências que vêm junto com o projeto. Essas três primeiras aqui são dependências de testes. Aqui nós temos o React DOM, são as dependências primárias do React. E temos aqui o React Scripts. Essa dependência é responsável por fazer toda a configuração do Webpack para a gente.
permitindo que a gente use coisas como SES, CSS Modules, entre outras coisas. Se nós olharmos para os scripts que iniciam o nosso projeto, o Start, o Build, todos eles utilizam essas configurações que vêm junto para nós no React Script. Esse basicamente é o pacote que o Create React App ele gera para a gente. Nós temos algumas configurações de lint, configurações também de browsers que vamos suportar no nosso build final, tanto no build para produção como para desenvolvimento. É interessante que para desenvolvimento, para nós termos um build mais rápido, nós vamos utilizar as últimas versões dos navegadores mais modernos. Assim não precisamos trazer junto o código desnecessário. Depois nós temos o arquivo de README, onde vai ter algumas informações básicas do projeto, de como utilizar, como iniciar, usando os comandos yarn start, yarn test, yarn build, o que cada comando ele faz. E nós podemos também editar esse arquivo para as necessidades específicas do nosso projeto. E por último, o arquivo yarn lock, onde tem as versões exatas das dependências, caso você esteja utilizando o yarn. E como vimos no diagrama, nós temos também dentro da pasta source o arquivo de setup de testes. Aqui nós podemos colocar umas configurações globais para serem executadas em todos os nossos testes. Vamos agora voltar para o diagrama para entender agora um pouco a respeito desses arquivos aqui. O que cada um deles representa. Dentro da pasta source nós temos alguns arquivos. Nós temos o arquivo principal de entrada, que é o arquivo index.js, que esse arquivo é o ponto de partida do nosso projeto. A partir dele que derivam todos os outros arquivos e é por ele que nós podemos fazer o build da nossa aplicação. Junto desse arquivo, relacionado com ele, nós temos outros dois arquivos, o arquivo de CSS index e também o arquivo service worker. Dentro desse arquivo index.js, nós também importamos o arquivo app.js. É o componente primário que nós vamos renderizar. E por sua vez, ele importa o app CSS com os styles dele. Ele tem um arquivo de teste, o app test.js, um teste para esse arquivo. E tem também o arquivo da logo, que é essa logo exibida aqui. Vamos agora, que a gente tem esse mapa mental, vamos olhar então para os arquivos novamente ali no Visual Studio Code. Aqui nesse arquivo é onde nós importamos o React e o React DOM e fazemos a configuração inicial, onde na nossa página nós vamos renderizar os componentes React. Se nós observarmos, é uma configuração bastante simples, chamamos React DOM.render e passamos para ele o nosso componente app. O nosso app ele é envolvido aqui por um componente interno do React, o Strict Mode, e ele serve para nos dar alguns alertas de possíveis erros que nós possamos estar cometendo quando criamos nossos componentes. Por enquanto, você não precisa se preocupar com isso. Basta entender que nós estamos renderizando, então, aqui a nossa aplicação, chamando aqui o nosso componente app. E o segundo parâmetro aqui que nós passamos para o método render é um ID de onde na nossa página nós queremos injetar os nossos componentes. Para entendermos melhor isso, vamos abrir o arquivo aqui, essa pasta public, e é nesse arquivo index.html que nós podemos fazer coisas como importar algumas fontes ou alguns scripts externos que nós precisarmos, configurar o título da nossa aplicação, podemos já fazer essa mudança, React Intro. E aqui nós temos uma tag normal, body, e uma tag div. E essa div ela tem um ID root. É através dessa div com esse ID que nós vamos injetar dentro dele todos os nossos componentes e toda a nossa aplicação React. Nós fazemos isso através desse comando, e esse é um comando normal JavaScript, onde ele busca um elemento por ID, e o ID root. Por meio disso, então, que nós conseguimos injetar dentro dessa div root a nossa aplicação, os nossos componentes React. Então já vimos para que serve o React DOM. Aqui nós temos o nosso arquivo index.css. Se nós formos olhar para ele, nós vamos ver que ele traz algumas configurações globais do nosso CSS, configurando body, a tag code, dando para eles algumas configurações como margem, fonte. Depois nós importamos o nosso app e renderizamos ele aqui. E por último, nós temos um outro arquivo de configuração, caso você queira utilizar Service Worker. Por padrão, nós vemos aqui que ele vem desabilitado. Agora nós entendemos como funciona esse nosso arquivo de ins. Relacionado com ele, nós temos o arquivo index.css e também o arquivo service worker, conforme nós vemos aqui. O arquivo index, relacionado a ele, nós temos o index.css e o service worker. Nele importamos o arquivo app.js. Aqui no arquivo app.js, nós também importamos o React, importamos a logo do React, está aqui, a nossa logo.
E também importamos alguns styles. Podemos abrir aqui e verificar que aqui nós temos alguns CSS normal, nome de classe, app logo, para poder posicionar corretamente na nossa tela os elementos. E por último, nós temos também aqui um arquivo relacionado com o arquivo app, que é o arquivo de teste, onde temos um teste simples apenas para verificar que o componente está renderizando, que ele contém, por exemplo, um link na tela. Vamos agora fazer uma modificação simples, só para nós vermos o funcionamento da aplicação. Eu vou fechar esse painel. Vamos colocar lado a lado agora o browser. Mas antes de fazer uma alteração, vamos nos certificar que a nossa aplicação está rodando. Vamos abrir o terminal e executar novamente o comando npm start. Por padrão, ele abre uma nova aba no seu navegador, não tem problema. Vamos fazer uma alteração aqui. E vou colocar aqui o título dessa série. Notem que assim que eu salvar essa modificação, como nós vamos ver aqui o texto ele sendo atualizado. Notaram? Aqui, imediatamente, o nosso texto ele foi alterado. Então, isso é um recurso bastante interessante que nós temos uma espécie de reload da nossa aplicação sem a gente precisar vir e dar um recarregamento na nossa página. Para darmos sequência nessa série, tem alguns arquivos aqui que não são necessários para nós. Então, vamos limpar um pouco o projeto, removendo alguns desses arquivos. E vamos olhar novamente para o diagrama e ver quais desses arquivos a gente não precisa mais. Nós não vamos mais utilizar o index.css para colocar os styles, e como nós vimos, por padrão, o Service Worker já vem desabilitado, então nós vamos remover, nós não vamos tratar disso nessa série. E vamos também remover os arquivos que estão vinculados ao app.js. Então vamos remover os arquivos de styles, de testes, a logo, e também um pouco da própria marcação que temos lá. Então vamos começar pelo index.js. O que eu não vou precisar mais? Eu não vou querer mais esse Service Worker. Remover aquela parte, vou deletar isso aqui, esse import. E com isso eu vou remover também o próprio arquivo. Vou deletar ele. Pronto, um a menos. Outro arquivo que eu não preciso é o meu arquivo index.css. Então vou deletar ele também do projeto. É importante que você remova tanto o import quanto o arquivo. Agora vamos ao nosso arquivo app. Vamos remover o CSS, a logo, e vamos deletar os arquivos. Como nós não vamos cobrir a parte de testes nessa série específica, por enquanto vamos remover esse arquivo também, para ficar menos poluído. Como notamos aqui, nós temos agora um erro. Vamos ver ele também no terminal. Aqui no terminal nós também recebemos agora um erro no nosso build. Não foi possível compilar, pois esse arquivo, essa logo, não é mais encontrada. Isso aconteceu porque nós removemos a importação desse arquivo. Vamos simplificar um pouco essa marcação aqui também. Vou deletar tudo e vou criar uma div. E dentro dela eu vou criar, por enquanto, um title aqui. Introdução ao React. Vou salvar. Como vemos aqui, agora foi compilado com sucesso. Vamos verificar também como está a nossa aplicação após essas mudanças. Então, indo aqui no browser, percebemos que temos apenas o título aqui, Introdução ao React, e mais nada. Vamos clicar com direito e inspecionar, para nós vermos o código que foi gerado, né? Então, aqui lembra que no começo nós falamos sobre aquela div com ID root? E que dentro dela seria injetado o nosso componente. Então é isso exatamente que está acontecendo. O nosso componente app, que tem uma div e um H1, e ele está sendo injetado aqui. É isso, pessoal. E no próximo vídeo nós vamos ver como o React ele funciona internamente.